no leitor. O grande problema do Ferrez, da literatura do Ferrez, no caso da literatura periférica, que num determinado momento é chamada também de literatura marginal, o que é complicado, porque já houve um movimento marginal na década de 70, um movimento poético, né? É que se fala muito sobre o empobrecimento dessa língua. Essa oralidade chegava ali ao ponto do empobrecimento, porque ela chega quase ao estado bruto, ao contrário do Guimarães Rosa, que há uma elaboração semântica, o trabalho de Guimarães Rosa, inclusive de um refinamento muito profundo, né? Expressões como sagarana simplesmente não existe. É uma criação, um neologismo que ele cria, né? Juntando, inclusive, sei lá, tupi com um sufixo grego, quer dizer, uma outra, né? Então, quer dizer, essa questão da chegada dessa literatura, dessa linguagem na literatura, ela não favorece um empobrecimento, no caso da literatura periférica? O que eu acho assim que você tinha falado essa questão da margem, do centro, né? Isso está sempre se deslocando também, né? O que eu acho que é até uma questão interessante ver o que era margem em determinado momento passa a ser centro, ou algum autor, ou alguma obra que era totalmente deslocada, né, do centro da tradição, acaba ocupando a tradição. Acho que existe sempre um trânsito e um movimento, a gente precisa sempre relativizar um pouco essas questões. Mas com relação ao Ferrez, eu acho que a literatura contemporânea, ela já não tem essa preocupação com a grande eloquência, né, que existia com Guimarães. E esse referente, essa preocupação, né, em trazer esse referente para a literatura que o Ferrez faz, e que, de alguma maneira, se você pensar na questão o Guimarães, ele está preocupado com a elaboração da linguagem, mais que trazer um referente social. Eu acho que são espaços diferentes dentro do campo literário. Assim, eu tenho certa dificuldade em dar valor em função da elaboração da linguagem, né, de uma obra ou de outra. Eu acho que justamente o que a gente quer trazer um pouco com esse livro é que existe dentro da literatura ou do campo literário espaços para essas vozes, uma voz que é mais elaborada do ponto de vista estético, uma voz que vai buscar esse referente, essa marca social, e que, às vezes, hierarquizar essas vozes está perdendo um pouco de sentido dentro da contemporaneidade. A questão do empobrecimento, eu acho que a linguagem, quer dizer, a linguagem narrativa, ela tem você pode trabalhar a sintaxe, você pode trabalhar a própria estrutura ou arquitetura da narrativa, enriquecendo, né, esse significado final dessa obra literária. Mas, no caso do Ferrez, eu acho especialmente que ele quer deixar sempre essa marca desse referente. E se ele abandonar algumas marcas da oralidade ou elaborar demais, esse referente passa a ocupar um segundo plano que não é não está dentro do projeto literário dele, que dentro, eu acho, da contemporaneidade é muito significativo, né? Assim, também ele pode estar... Agora, realmente o Ferrez já tem mais visibilidade, né? Já a gente não pode falar até que é um autor marginal, porque ele tem uma circulação, uma difusão muito grande, mas eu vejo mais nesse sentido. No caso dos personagens, né? Vocês trabalham muito a questão dos personagens. E no caso desses personagens há uns aspectos interessantes. Por exemplo, a Macabeia, né, da Clarice Lispector, que a Regina Dalgastain trabalha, sobretudo. No caso específico da Macabeia, ela mesmo, como personagem, ela tem pouca voz dentro do romance. Como é o caso, e de certa forma se traça no livro um paralelo entre a Macabeia e a protagonista da Rainha dos Cáceres da Grécia, do Osman Lins, que, ao contrário, tem toda a voz dentro é o sentido até do romance, porque ela escreve um romance. Sim, né? Quer dizer, como é o que você trabalha essa questão da marginalidade de personagens tão díspares como esses, por exemplo? Eu acho que a Regina procura trabalhar assim como antinomias, né? Então, por um lado, tem essa contraposição entre esse narrador, né, o Rodrigo M., que é esse narrador irônico, esse narrador intelectual, que permanentemente está como que atacando a própria Macabeia, os valores da Macabeia, destacando, reforçando uma série de preconceitos que ele possui, né? Eu acho que acaba funcionando mais como um jogo assim,
até dialético entre os dois, embora ela tenha não seja a voz protagonista, mas nessa dialética entre os dois, esse enfrentamento, né, entre essa personagem, essa ironia do protagonista, né, que é o intelectual branco, o homem, né, sobre ela, acho que aí ele vai construir esse questionamento dessa hierarquia, né, e dessas exclusões, dessas diferenças todas, né. Uhum. E no caso do Osman Lins, quer dizer, como é que a narradora do Osman Lins entra nessa história? Porque ali no romance do Osman Lins, no Rainha do Cáceres de Jagués, há inclusive dois narradores paralelos, né? O marido que busca toda aquela saga lá do INSS para tentar, né, ver a questão da aposentadoria, da pensão dela, né, porque ela morreu. E o discurso dela mesmo, né, da protagonista, que está ali no livro que ela escreve, né, metalinguagem. Eu acho que de alguma maneira, assim, tá a voz dela, assim, ainda não é uma voz como a gente pensa, assim, nessas obras mais contemporâneas, onde você já tem mais um projeto de marcar, né, essas diferenças sociais, essas marcas de exclusão, de hierarquia, né? Mas acho que já está presente nessa voz dessa personagem, né? Eu acho que pensar esse problema a partir dos anos 90 é um pouco diferente dessa produção dos anos 70, mas já existia essa sensibilidade, né? Essa preocupação de alguns sujeitos ocuparem ou protagonizarem também o espaço da literatura. O fato dessas pessoas terem vindo da periferia não quer dizer que eles mantenham ainda, digamos assim, a ideologia da periferia, né? A Carolina de Jesus, ela de certa forma, né, teve uma ascensão social na vida, o Ferrez também, o Paulo Lins também, né? Quer dizer, são pessoas que escreveram e continuam escrevendo sobre aquele ambiente periférico, mas de qualquer forma, eles também não têm essa visão distanciada? Eu acho que eles fizeram um trânsito para uma outra classe social. Eles estão em um outro ponto dessa hierarquia social, dessa sociedade tão hierarquizada como o Brasil. Claro que é diferente, eu tenho certeza que alguns deles já não vivem, ou podem até não compartilhar ou dividir algumas ideias, né, que já possuíam na época que viviam, porque acabam sendo seduzidos um pouco por esse jogo de poder, inclusive assimilados também por uma indústria cultural que se interessa por esses tópicos. De qualquer maneira, são conflitos inerentes ao ser humano, né? Eu não vejo como eles escaparem dessa sedução da indústria cultural, mas muitos deles, eu acho que eles têm experiência, têm esse contato, têm um vínculo ainda com essas áreas ou esses sujeitos que eles compartilham, que eles viviam, né, ou viveram sua infância, viveram sua juventude. Mas é um processo até um pouco maquiavélico da própria sociedade, de seduzi-los, né, e como que neutralizar um pouco os discursos deles, né. Alguns acabam sendo realmente muito seduzidos e entram, apagam um pouco a questão desafiadora, né, de você colocar essa proposta permanentemente, de você deixar claro que você quer levar uma transformação para essa sociedade, uma crítica, e outros acabam se diluindo, né? Mas isso eu acho que é um processo natural da sociedade contemporânea e da brasileira, né? Essa contemporaneidade que é um pouco ampla, né? Porque vocês estão estudando desde a década de 60 para cá, né? Quer dizer, os autores contemporâneos você consideram os autores da década de 60 para cá. É mais ou menos isso. Acho que a gente consegue identificar algumas problemáticas que permanecem, né, desde a década de 60 até os anos 2000. Né? Alguns autores antecipam algumas problemáticas, alguns problemas, algumas questões literárias que conseguem dialogar muito com a produção contemporânea. Por isso a gente tem essa plasticidade, a gente consegue alargar um pouco o que a gente entende por contemporaneidade. Mas isso não apaga a questão do contexto histórico da década de 60, de 70, né, e das últimas décadas que houve uma certa guinada também. Né. Mas a gente percebe que existe um diálogo, existe uma preocupação comum, existe um eixo que a gente pode aproximar esses autores. Agora,